Salmo capítulo 28, versículo 7, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Glória a Deus. Vamos falar sobre ser socorrido por Deus. Socorrido. Observe na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, situações de homens de Deus que foram socorridos por Deus quando as pessoas já declaravam o seu fim. E a pessoa era o servo, a serva de Deus era socorrido por Deus. Nós somos propriedades do Altíssimo, a Bíblia diz. Sacerdócio real, povo santo, nação eleita. Deus não abandona a sua propriedade. Não abandona. Deus não abandona a sua propriedade. Deus não deixa demônio entrar na sua propriedade. Deus não deixa o mal prevalecer sobre a sua propriedade. Deus não deixa dardos inflamados do maligno, do inimigo, atingir a sua propriedade. Deus não deixa a sua propriedade abandonada. Ele não manda ninguém para cuidar. Ele cuida pessoalmente com o Espírito dele dentro da sua propriedade. Atos capítulo 12. Pegaram Pedro, botaram Pedro numa cadeia, prenderam ele com 3 portas, amarraram lá dentro da cadeia num tronco, algema no seu pescoço, na sua mão e nos seus pés. Fecharam a porta e botaram 16 guardas lá dentro. Fecharam a outra porta do corredor e a última porta do pátio, a mais pesada, de ferro, fecharam lá. Pedro é a propriedade de Deus. A propriedade de Deus não pode ficar presa. Deus mandou um anjo descer lá dentro da cadeia. Os guardas adormeceram com o esplendor da glória. O anjo já vai com a função do que Deus designa para que ele faça. Bateu uma sonolência naqueles homens, desmaiaram na cadeia. Ele tocou do lado de Pedro. Veja bem, os homens desmaiaram, mas quando ele tocou em Pedro, Pedro não desmaiou. Quando ele tocou em Pedro, as algemas se partiram do pescoço, das mãos, dos pés, que estavam amarradas no tronco. O anjo abriu a primeira porta, foi andando com ele pelo corredor, calmamente. Abriu a segunda porta e a terceira o anjo nem tocou, só levantou a mão e ela, mais pesada, era de ferro do pátio, mais pesada, se abriu sozinha. Pedro saiu e foi lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Como assim? Aqui, os fundos de uma casa, um quintalzinho. E uma menina chamada Rode disse: olha, Pedro está lá fora. E os que estavam lá dentro, as mulheres que se diziam crentes, veja bem, ainda prevaleceram aquela gota de incredulidade, mostrando que nós temos que nos converter todo dia para ver o impossível acontecer da parte de Deus. Não, não é Pedro não, Pedro está preso. É o seu anjo, você viu o anjo dele? Não, é Pedro. Até que Pedro deu uma saudação e foram lá e viram que era realmente Pedro, e Pedro entrou. Propriedade de Deus não pode ficar presa. Atos capítulo 16, Paulo e Silas na cadeia, presos, porque desmascararam o diabo que estava usando a vida de uma menina para adivinhar coisas da vida dos homens e mulheres daquela cidade e trazer dinheiro, lucro para os seus senhores. Não muito diferente dos dias de hoje, que a gente sabe que tem por aí. E Paulo e Silas na cadeia. Quando por volta da meia-noite, Paulo começou a louvar e Silas começou a orar. Silas começou a louvar e Paulo começou a orar. A Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. A propriedade de Deus estava adorando o Senhor de dentro daquela cadeia. Não interessa o que tu esteja passando ou vivendo na tua vida. Adore a Deus, que Ele vai ao teu encontro aonde você estiver. Na pior aflição que tu estiver vivendo, Deus vai lá dentro te socorrer. Se é dentro de uma cova, se é dentro de uma cadeia, se é no fundo de um poço, se é dentro de um precipício, se tem uma voz que glorifica a Ele, é propriedade dele, e o adora em espírito e em verdade, Ele vai lá.
Ele vai lá, ele não resiste quando ele ouve a adoração verdadeira da sua propriedade em direção a ele. Ele vem de perto, ele vem socorrer. O povo israelita, cerca de 430 anos dentro de um cativeiro natural, mas um cativeiro terrível lá na terra do Egito, cativeiro que vinha se desenrolando desde a época de José, quando houve fome em toda a terra, e foram um grande número de israelitas se desenvolveram, começaram a nascer lá dentro, e Faraó não quis deixar sair o povo, quando Deus mandou Moisés dizer: olha, deixa sair o meu povo, assim diz o Senhor. Você já sabe o que aconteceu, né? Faraó disse: quem é o Senhor? Para que eu atenda, quem é o Senhor? 10 pragas lá dentro do Egito. Olha o Senhor. Sendo a última dela qual? Quem lembra? A morte de todos os primogênitos do Egito, inclusive de Faraó. Mas no arraial dos israelitas tinha marca de sangue nas portas. No arraial dos israelitas não tinha mosca, não tinha piolho, não tinha sangue jorrando, não tinha rã. No arraial dos israelitas era a glória de Deus, porque a propriedade dele estava ali. Por isso é que Deus não se agrada quando tu abre a boca e murmura, falando da prosperidade do ímpio. Quem está dando prosperidade ao ímpio é o diabo. E ele só dá prosperidade de coisas da terra que está no domínio dele, para depois ele pegar a alma em troca. Não olha para isso não, olha para o alto. Olha que aonde tu está morando, aonde você está trabalhando, aonde você está vivendo, aonde o que tu está passando, os olhos de Deus estão postos na tua direção. Ele está te vendo, e é aí mesmo que Ele te quer. Aí, fica aí, porque tu é propriedade dEle. Somos a única propriedade na terra que se move. Quando tu compra uma casa e você quer mudar, tu não tem como levar a casa. Se tu não quer mais ficar ali, tu vende, aluga, mas a casa tu não pode levar para onde tu vai. Nós somos a única propriedade de Deus nessa terra que quando Ele quer fazer mudanças, Ele te carrega junto com Ele. Quando tu entra numa dispensação, Ele te puxa junto com Ele. É a única propriedade que o dono da casa não abandona, não vende, não troca e não empresta. É a tua vida, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele não te vende, Ele não te troca, Ele não abre mão de você, Ele não te empresta por um minuto, Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não faz negócio com a tua vida. Ele quer você o tempo todo com Ele aonde Ele está. Propriedade de Deus, povo santo, nação escolhida. Ele socorre, como você leu no Salmo 28, versículo 7, aqueles que decidiram confiar nele. Ele socorre aqueles que decidiram confiar nele. Tu decidiu confiar no Senhor, Ele vai te socorrer, mas Ele sabe quem são aquela que realmente confia nele. Ele sabe quem são os que verdadeiramente dão valor à sua palavra. Ele sabe quem são aqueles que não estão dentro dos seus átrios buscando as coisas da terra. Mateus 6,33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você volta a tua vida para as coisas espirituais, Deus dá ordem para as tuas necessidades naturais. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece a tua vida, a minha vida, antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Tu não precisa dizer para Ele: eu preciso disso. Ele conhece tudo que precisamos, mas Ele quer ver eu e você se voltar para as coisas do alto, para as coisas espirituais, e não andar por vista, nem andar desejando somente as coisas dessa terra. Ele não quer ver você andando desejando somente as coisas dessa terra. Ele quer ver você andando confiando nele. Salmo 37. Sou velho, nunca vi a sua descendência, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não disse isso, Davi? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Guarda isso. Salmo 37, versículo 25.
Deus não desampara a propriedade dele. Por isso ele disse: não toque meus ungidos. O que é ungido? É aquela propriedade de Deus, aquele homem, aquela mulher que está separado para o seu serviço. A unção é a separação que Deus faz para desempenhar uma ou várias funções ministeriais na tua vida. Então Deus fala: não toca no meu ungido, nem os meus profetas façam mal. Não toca não, porque tu pode morrer a qualquer momento. Quando tu abre a boca para falar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ainda por cima sem ser chamado para exortar esse homem de Deus, essa mulher de Deus, a tua vida cai em desgraça, cai em tragédia. Mas quando tu abre a boca e alerta o povo contra esses mercenários, ladrões, hipócritas, que você vê aí nos rádios, ouve nos rádios, na televisão, quando você alerta o povo sobre os falsos mestres, aí Deus glorifica o nome dele pela tua vida e te faz prosperar. Que foi para isso que ele te chamou, para desfazer as obras do diabo, 1 João 3,8. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E aonde estão as obras do diabo hoje? Disfarçado atrás de placa, em prédio, chamado igreja evangélica. Que igreja evangélica não... São templos de covil de salteadores e ladrões. Ali que estão as maiores obras do diabo na atualidade. Superou a magia negra, superou a macumbaria, superou o candomblé, superou o catolicismo. As obras do diabo hoje estão dentro desses lugares que tem placa de igreja, nome de igreja, que não são igreja. Por quê? Está julgando? Não, estou te provando. Eles não pregam a palavra santa do Deus vivo. Tem comichão no ouvido para os seus próprios interesses. Não levam o povo a uma adoração ao Deus que é Espírito, a uma adoração pela sua palavra. Eles querem levar o povo a desejar e buscar somente coisas da terra, como se tu fosse viver eternamente nessa terra. E se tu partir de hoje para amanhã, para onde tu vai? E para onde tu vai, o que tu vai levar? Louco, diz as Escrituras, hoje pedirão a tua alma, e o que tu faz? O que tu tem? A quem tu darás? O que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Ninguém leva bens para o inferno. Ninguém leva bens materiais para o céu. Então, nessa noite, o Espírito Santo te avisa, te dá esse recado. Deus não abandona quem confia nele é socorrido por Deus. Tem o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, porque o dia da angústia ele vem. Ele vem. Mas Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Socorro que não falha, socorro que não chega atrasado, socorro que não está ocupado, socorro que não se enrola, socorro que não falha, socorro perfeito é o Senhor. João 16, olha o que diz, João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim, disse Jesus, tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, então o dia da angústia ele vem, mas tem de bom ânimo. Eu não abandono a minha propriedade, eu não abandono os que confiaram em mim, que colocaram o coração em confiança na minha palavra. Eu vou socorrer você, e por amor a você vou socorrer teu filho, por amor a você vou socorrer tua filha, por amor a você vou socorrer os teus negócios, por amor a você eu vou guardar a tua casa, por amor a você vou te livrar da morte, porque você decidiu confiar em mim e guardar a minha palavra. Como diz lá em Apocalipse, guardou a palavra da minha paciência. Está guardada. Então, quando tu resolve guardar a palavra de Deus, Deus decide te guardar e não abandona a propriedade dele. Não abandona quem é dele. Por isso, nessa hora, esconde essa palavra dentro do teu coração. Bota ela arraigada dentro do teu espírito. Bom é confiar em Deus
E como é que se confia em Deus? Pela sua própria palavra. Bom é confiar em Deus. Tudo que você está vendo até a data de hoje, dia 2 de fevereiro de 2012, amanhã é outro dia, eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas até a data, o que você tem visto na televisão são investidas do diabo através de lugares com o nome de igreja evangélica, que não são. Afirmo aqui que na televisão e no rádio, hoje, 2 de fevereiro de 2012, até a data de hoje, não tem ninguém pregando o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que te leva para as coisas espirituais, não tem ninguém. Amanhã pode ser que apareça alguém, tomara, mas hoje não tem. Estou te afirmando isso. Faça um desafio. Se amanhã você me procurar e eu tiver baixado a sepultura, é porque eu falei besteira e falei em vão. Mas se eu estiver de pé, acredita, Deus confirmou a palavra. Não tem, porque a palavra de Deus ela é pura, ela é sem mistura. Me mostra na Bíblia Jesus se aproximando de alguém para pedir bens materiais. Me mostra. Ninguém. A mulher do poço lá, Jesus foi pedir o que a ela? Água para beber. Hoje, eles te dão água para te vender, e vendem caro, hein? 4 mil, 3 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil, vende teu carro com água. Hoje eles te dão o que Jesus pediu e deu de graça. Eles te vendem. Então observa, acha na Bíblia. Dizem que são de Jesus, né? O discípulo faz o que faz o seu Senhor. Manda eles te provarem na Bíblia Jesus vendendo água para alguém. Manda eles te provarem na Bíblia Jesus mandando os discípulos começar a se interessar pelas coisas da terra. Pelo contrário, quem tem 2 túnicas, dá uma e traz outra. Atos capítulo 5, por que Ananias e Safira caíram fulminados na porta da casa onde estava Pedro junto com os apóstolos? Porque o Espírito Santo tinha dado uma direção. Tu tem quantas propriedades? Tenho 3, 4, 5. Vende a maioria. Tu não mora em 3, 4, 5. Vende, divide com quem não tem. Aí começaram a dividir, um ajudando o outro, um para socorrer o outro. Diferente do dia de hoje, né? Ele manda você vender e trazer para eles. Pedro pegava o dinheiro e dividia para os que não tinham. Aí Ananias e Safira, como tinham várias propriedades, venderam e viram que deu um bom dinheiro. Satanás encheu o coração deles. Atos capítulo 5, você vai ver lá. Combinaram entre si, dizendo que tinham vendido e tinha dado aquela quantia e reteram parte. Pedro nem perguntou quanto é que tinha dado. Pedro nem citou valor em espécie. Pedro, quando ela apareceu Ananias na frente dele, o que Pedro disse? Fez conforme o Senhor falou. Fiz tudo conforme o Espírito Santo falou. Está aqui o dinheiro. O que Pedro fez? Contou o dinheiro. Na mesma hora Pedro disse: tu não mentiste a homem, tu mentiste ao Espírito Santo de Deus. Ele caiu morto na hora. E o dinheiro dele ficou lá no chão com ele, com cadáver. Aí os jovens que estavam lá pegaram ele para sepultar. Lá vem a mulher dele depois de 3 horas. Fizemos tudo. Ela não soube da notícia ainda. Mulher, os mesmos homens que foram sepultar o teu marido estão aí na porta para sepultar você. Ela caiu e morreu também. Quanto é que foi o dinheiro que estava com eles? Não interessa. Jesus não precisa do teu dinheiro, Jesus não precisa da tua casa, Jesus não precisa do teu carro. Jesus quer contar com a tua vida se você quiser, usando o teu livre-arbítrio e deixar o Espírito Santo entrar e fazer morada, porque eis que estou à porta e bato, diz as Escrituras. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Vai ser dono da tua vida, tu vai ser propriedade dele, se você quiser, ele não te obriga. Jesus nunca vinculou cura a dinheiro, porque não tem para você receber uma cura. Não tem nenhum dinheiro, nenhum bem material que você se compare a você receber uma cura, por isso ele nunca vinculou cura a dinheiro. Quanto custa a cura de um câncer? Quanto? Quanto custa a cura da AIDS? Quanto? Nem para isso a ciência tem solução. Jesus cura de câncer, cura de AIDS e ressuscita os mortos. E não cobra nada. E ainda assim, depois disso, muitos viram as costas para ele e vão embora.
Os 10 leprosos, somente um voltou. Mas não eram 10? Os outros 9 eu não sei, Senhor. Eu vim aqui te servir, te glorificar. Deus te socorre quando Ele vê que realmente você confia nele, porque Ele não abandona propriedade dele. Você é propriedade de Deus? Deus não te abandonou. Os teus pecados, as besteiras que você faz, te afastam dele. Mas que Ele deixa de te amar, não. Ele não deixa de te amar. Ele não deixa de te amar. Os nossos pecados, diz a Bíblia, fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas besteiras, o erro que a gente comete, mas Ele continua te amando e falando, olha, volta enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo, porque há um tempo para você se arrepender, há um tempo para você se consertar e há um tempo para você resolver andar em fato e verdade com Deus. Porque se você demorar, o tempo passa e o diabo se aproveita. Porque o Espírito Santo, Ele trabalha na nossa vida conforme a liberdade que nós damos para Ele. Se Ele vê que você dá mais liberdade, ou você está dando liberdade, mas não, você está dando liberdade ao pecado e está resistindo a Ele, sabe o que Ele faz? Ele te avisa, estou saindo, hein? Estou saindo, hein? Estou saindo, quando tu menos esperar, Ele saiu e o pecado te domina e o diabo vem, deita e rola, pinta e borda na tua vida. Por isso, Tiago não escreveu? Sujeitai-vos a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se sujeita a Deus primeiro, porque ninguém é forte para derrotar o diabo. Só com o Espírito Santo é que podemos vencê-lo. Só com o Espírito Santo que podemos derrotá-lo e vencê-lo. Ninguém faz mais obras de caridade nessa terra do que os espíritas, sabia? Não tem dinheiro, então esse vai para o inferno. Deus olha para o milionário e para o desempregado da mesma maneira, com o mesmo olhar de amor, porque não é pelas obras que tu és salvo. Deus te socorre não pelos recursos que tu tens, mas pela confiança que você deposita na palavra dele. Salmo 28, versículo 7. Coração confiou em Deus, por isso foi socorrido. Que Deus com essa palavra nos alimente, nos abençoe. A Ele seja toda a glória. Amém.